1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Vamos ler a poderosa palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Eu vou dar um pequeno contexto para você entender o que está acontecendo aqui. Elias, ele está no Monte Carmelo e ele está enfrentando 450 profetas de Baal. 450 profetas que adoravam um Deus mentiroso. Esse Deus mentiroso veio por causa de um rei que casou com uma mulher que chamava Jezabel, que trouxe a idolatria para o reino de Israel. Então o profeta Elias, ele se levanta e ele vai até o rei Acabe e fala para ele: vamos fazer um desafio então. Você junta os seus 450 profetas e eu venho comigo, comigo e com Deus. E a gente vai pedir a presença, cada um do seu respectivo Deus. Elias do Deus verdadeiro, do Deus vivo, e Acabe e os seus 450 profetas de Baal, do Deus mentiroso. Então a gente chega nessa situação, no momento que Elias, ele vai até o altar do Senhor para pedir que a presença de Deus seja presente no meio daquele povo. Então a palavra de Deus diz assim no versículo 30. Então Elias disse ao povo: venham aqui. Todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta, com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou: encham 4 jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse: façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse: agora façam o mesmo pela 3ª vez. Eles seguiram sua instrução, e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me. Que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e está buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras, o chão e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus. Pai, que sua palavra fale em nossos corações agora e que nós possamos perceber que o Senhor é Deus. Amém? O esforço da presença. Nós constantemente, nós que já entendemos que Deus é nosso Senhor e Salvador, nós constantemente queremos buscar a presença de Deus. E não importa como essa presença se manifesta no nosso meio. A presença de Deus aqui na história de Elias se manifestou como fogo que descia do céu. Na sua vida, a presença de Deus pode se manifestar como uma cura. A presença de Deus pode se manifestar como um milagre, um emprego, uma resposta. E nessa passagem a gente vê 2 grupos distintos: Elias de um lado e os profetas de Baal do outro. E os 2 grupos buscavam uma resposta através de uma presença. Não da mesma presença, mas de uma presença. Ambos os grupos buscavam uma resposta. Cada grupo buscava a presença, essa resposta, no que eles achavam correto. Os profetas de Baal clamavam para Baal. Elias clamava para Deus. Elias, no entanto, ele não buscava em um Deus mentiroso. Ele não buscava em um Deus falso. Elias buscava no Deus vivo. Enquanto os profetas de Baal
buscavam em algo que não daria retorno. Então hoje eu quero apresentar para vocês 3 coisas sobre o esforço da presença. Esforço é quando você precisa colocar dedicação, é quando você precisa colocar força naquilo, quando você precisa colocar atenção naquilo, quando você precisa se cansar para fazer aquilo. E a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é que a presença de Deus exige esforço. Vamos voltar para o texto e ver um pouquinho desse esforço do profeta Elias. Elias chamou todo o povo. Então no versículo 31, a Bíblia fala assim: pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó. E não eram pedras pequenas, essas pedrinhas de riacho. Eram pedras grandes, pesadas. 12 pedras grandes que exigiam esforço para serem movidas. No versículo 32, e com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta, com capacidade suficiente para 12 litros de água. Ou seja, além de pegar pedras grandes, pesadas, ele pegou uma pá, uma enxada e fez ao redor do altar uma valeta de uma certa profundidade. Empilhou lenha sobre o altar, versículo 33. Sobre o altar, cortou o novilho em pedaços. Quantos aqui já tentaram desossar um frango? É difícil desossar um frango. Domingo, família reunida, vamos desossar o frango. Não é difícil desossar um frango? Agora imagina um bicho inteiro, que eles tinham que matar, desossar, separar, e aí então colocar sobre a lenha do altar. Não era um trabalho fácil não. Elias se esforçou. Eu tenho o costume de beber muita água e suar bastante. Eu tenho muito calor. Se eu fosse Elias, os 12 litros de água enchia só com o meu suor. Mas por quê? Porque era um esforço. Elias estava se esforçando para reconstruir o altar do Senhor. E aí ele continua. Cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. E em seguida, ele ainda pegou 3 vezes e colocou água 3 vezes sobre o altar. E aqui fala 4 jarros grandes. Não é jarro grande igual aqueles jarros de água que a gente serve e visita na nossa casa. Não, eram jarros assim, gente. Do tamanho de uma pessoa, o tamanho da minha mulher, que desse tamanho assim, ó. 4 jarros grandes, mais um esforço. Elias não poderia ter parado quando ele colocou as 12 pedras sobre o altar? Ele já fez um esforço, ele reconstruiu o altar do Senhor. Poderia. Ele não poderia ter parado quando ele cavou a valeta? Poderia, ele já tinha reconstruído o altar, cavado a valeta. Ele não poderia ter parado, só ter construído o altar e o novilho? Poderia. Mas Elias, ele entendia que a presença do Deus vivo exige um esforço. Muitas pessoas, elas entram na presença de Deus, cruzam os braços, vêm até a igreja, consomem a pregação, a gente fala que só come, a pessoa vem, senta, come e fica falando assim: ó Deus, opere em minha vida, ó Senhor. Mas ela não dispõe de um esforço para que Deus venha na vida dela, para que Deus seja presente na vida dela. Ela não mostra para Deus que a presença de Deus é algo que ela deseja no seu mais profundo íntimo. A gente fala aqui que no Brasil, quando você ganha alguma coisa de graça, ninguém dá valor. Vocês não concordam com isso? Eu também. Quando você ganha alguma coisa de graça, pode ser qualquer coisa. Pode ser um carro de graça. Você não dá o mesmo valor do que quando você compra aquele carro com o seu dinheiro. Eu casei recentemente e a gente teve que limpar o apartamento, que estava muito sujo. E a gente teve que esfregar o chão inteirinho, parte por parte. Eu nunca valorizei tanto o chão. Eu chegava todo dia com ela em casa e falava: ó, que chão lindo, lustroso, cheiroso. Tá até a casa está até mais bonita. Mas por quê? Porque eu me esforcei. Se eu tivesse pagado alguém para fazer, eu teria me importado tanto com aquele chão? Não. Por quê? Porque quando a gente se esforça para alguma coisa,
A gente demonstra que a gente se interessa por aquilo. Quando a gente se esforça por alguma coisa, a gente demonstra que a gente tem confiança naquilo. Quando a gente se esforça por alguma coisa, a gente demonstra que naquela coisa está o nosso amor. Então Elias entendia que para o Deus vivo se manifestar, para o Deus vivo dar a resposta para Elias, Elias precisava primeiro se esforçar diante de Deus. Se esforçar verdadeiramente. Por isso Elias não parou só quando ele fez o altar com as 12 pedras. Por isso Elias não parou só quando ele fez a valeta. Por isso ele não parou só quando ele despedaçou o novilho. Elias queria mostrar para Deus que ele queria dar o máximo de si, para que Deus pudesse se mostrar verdadeiramente. Tem um exemplo muito próximo da gente. Durante a pandemia, o Renato, que filma aqui, normalmente ele vem correndo assim com o gimbal dele. Cadê o Renato? O Renato está por aqui? Bênção. O Renato. Ele tinha acabado de fazer um investimento muito grande no começo de 2020. Investimento muito grande pessoal para ele. E aí, em março de 2020, parou tudo. E o Renato, ele trabalha com produção audiovisual para empresas, eventos. Eu não sei se vocês sabiam, mas em 2020 parou todos os eventos, inclusive a gente. E aí o pastor Rafael, no dia 13 de março, ele chamou a gente e falou assim: gente, a gente precisa bolar um plano para fazer o culto online. O Renato foi um dos primeiros que falou: eis-me aqui, Senhor. Pode usar meu equipamento, pode me usar, pode usar meu computador, minhas câmeras, meu trabalho, eu dou tudo para a igreja. E aí, pelo Renato ser muito próximo de mim, eu sempre virava para ele, eu falava assim: irmão, como que estão as coisas? Eu sei que você acabou de fazer um investimento grande, eu sei que sua empresa está aí parada. Ele virava para mim e sempre falava assim: Dani, eu não sei como, não era evangelista na época, ele falava: Dani, eu não sei como, mas os clientes continuam me ligando. Os clientes continuam me ligando. Os clientes me acham e eu não sei como. Por quê? O Renato vinha aqui 3, 4, 5, 6 dias por semana para filmar o nosso culto, para filmar as lives da pastora Veri, para fazer as escolas bíblicas com o pastor Rogério, para fazer os cultos jovens com o pastor Leandro. Ele vinha aqui basicamente a semana inteira. Ele recebia para isso? Não, mas Deus via que ele estava dando o esforço máximo. E por causa disso, a empresa dele cresceu de 2020 para 2021. Glória a Deus. A presença de Deus exige esforço. Se você quiser a presença de Deus na sua vida, a primeira coisa que você tem que pensar é: eu preciso me esforçar. Mas a segunda coisa que eu queria mostrar para vocês é: esforço para quem? Afinal, para quem eu estou me esforçando? Vamos voltar para a Bíblia? Em 1 Reis 18, um pouquinho antes do que a gente leu, versículo 25, a gente vê a contrapartida do esforço de Elias, que eram os profetas de Baal. Vamos ver um pouquinho do que eles fizeram. Versículo 25. Então Elias disse aos profetas de Baal: comecem vocês, pois são muitos. Escolham um dos novilhos, preparem-no e invoquem o nome de seu Deus, mas não ponham fogo na lenha, porque quem deveria colocar fogo na lenha seria a resposta que eles estavam procurando. Por isso que Deus colocou fogo na lenha de Elias, porque Deus é verdadeiro e Baal não. Versículo 26. Eles prepararam um dos novilhos e o colocaram sobre o altar. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia e gritavam: ó Baal, responde-nos! Mas não houve resposta alguma. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Por volta do meio-dia, Elias começou a zombar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida ele é um Deus. Talvez esteja meditando ou ocupado em outro lugar. Ou talvez esteja viajando ou dormindo e precise ser acordado. Então gritaram mais alto. E como era seu costume, cortaram-se com facas e espadas até sangrarem. Agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve sequer um som, nem resposta
ou reação alguma. A gente precisa concordar que, embora os esforços foram diferentes, os profetas de Baal também se esforçaram. Quantos aqui vieram nas orações às 6 horas da manhã durante a nossa Páscoa? Não foi um esforço? Agora imagina ficar naquela pegada que a gente estava das 6 da manhã até o meio-dia. Alguns aqui no domingo ficaram, porque a gente ficou na oração, emendou no culto e só saiu na hora do almoço. E a gente saiu quebrado. Então a gente precisa concordar que os profetas de Baal igualmente se esforçaram. Os profetas de Baal fizeram um esforço que eu não concordo, mas fizeram um esforço. Eles ficaram em transe, gritando cada vez mais alto. Gritar é uma coisa que te consome, que te demanda você ficar gritando, ó Baal, ó Baal. Imagina isso por horas, horas e horas. Mas eles não tiveram resposta. Eles não tiveram resposta porque o esforço de Elias, diferentemente do esforço dos profetas de Baal, ia para o lugar certo. O esforço dos profetas de Baal ia para uma mentira, ia possivelmente para um demônio. Mas o esforço de Elias ia para o único Deus verdadeiro. E é por isso que ele se manifestou com fogo. Para quem você tem direcionado o seu esforço? Muitas vezes a gente se pergunta, ó Deus, mas por que eu não recebo nada? Por que o Senhor não se mostra na minha vida? Por que eu não recebo fogo de Deus na minha vida? Mas a gente continua construindo altares para Baal. Muitas vezes a gente se pergunta, por que Deus não se manifesta através de mim? Por que Deus não vem até mim? E a gente continua construindo altares para nós mesmos, para o nosso chefe, para a nossa família, para o nosso pastor. São altares com a direção errada. São esforços que não dão resultado, que não dão a resposta. Quantas vezes a gente não se pergunta isso? Por que Deus, eu não tenho a sua presença? E Deus responde, porque você está se esforçando para o lugar errado. Mas existe uma solução. Quando a gente pega essas pedras, constrói um altar, pega um novilho, cava uma valeta, coloca a lenha e clama ao Deus vivo, tenha certeza, vai descer fogo do céu. O Renato aqui, na pandemia, ele não se esforçou para criar portfólio. O Renato, em todas as filmagens que ele fez, em todo o serviço que ele prestou para a igreja de forma voluntária, ele não estava buscando um parabéns meu, um parabéns do pastor Rafael, um parabéns da Madalena, ou um novo cliente vir por causa da igreja. O Renato, quando ele estava aqui filmando, ele tinha um objetivo: agradar a Deus. O esforço do Renato aqui, quando eu via ele correndo e se matando aqui de tanto trabalhar, eu vi uma coisa: eu quero agradar a Deus. Eu preciso fazer com que a igreja continue pregando o evangelho através do digital, que era o que a gente tinha na época. E o legal dessa passagem é que a gente consegue ver o esforço de Elias. No versículo 29, eles falam assim: agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve sequer um som, nem resposta ou reação alguma. Aí Elias vem, ele fala: venham todos aqui. Todos se reuniram, ele pegou as 12 pedras, uma para cada tribo, cavou a valeta, colocou a lenha, fez todo o esforço dele. E mais para frente, no versículo 36, a Bíblia fala assim: na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde-me. Que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e está buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Ou seja, o fogo de Deus, ele poderia ter descido só sobre o novilho,
sobre o holocausto, sobre o sacrifício. O fogo de Deus poderia ter descido só sobre o altar, mas a palavra de Deus diz que no mesmo instante, fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras, o chão e secou a água da valeta. Quando você se esforça na presença do Senhor, todo o seu esforço é consumido por Ele. Os profetas de Baal não tiveram nada do seu esforço aproveitado, porque eles não estavam colocando nada na presença de Deus. Mas quando a gente se esforça na presença de Deus, ao nosso máximo, Deus vem com o fogo dele e consome até a água que a gente colocou no chão. Deus vem com o fogo dele e consome até o último esforço que a gente fez. As pessoas que se apresentaram aqui nesse final de semana, podem ter certeza, a presença de Deus virá sobre elas de uma forma que consumirá todo o esforço que elas fizeram. Não uma parte, não uma apresentação, todo o esforço que elas fizeram. Deus, Ele vê o seu esforço e Ele está pronto para mandar a presença dEle sobre todo o seu esforço. Mas tem uma parte legal nesse texto, que eu gosto bastante. E eu lembrei do pastor Leandro. Porque a presença não é só para você. O texto fala, no versículo 37, que Elias fala assim: ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e está buscando o povo de volta para ti. E no versículo 39, é a reação do povo. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, sim, o Senhor é Deus. Deus não quer se manifestar na sua vida para você ter uma vida melhor. Deus não quer se manifestar na sua vida para você ter uma vida fácil. Deus, Ele quer se manifestar na sua vida para que através da presença que Ele manda para você, os incrédulos ao teu redor não terão outra palavra além de: esse é o verdadeiro Deus, esse é o verdadeiro Senhor. Você precisa fluir. A presença de Deus não é só para você. A bênção que Deus quer dar para você não é só para você. A gente tem um pensamento egoísta, que a minha cura é só para mim, que o meu emprego é só para mim. Mas a bênção de Deus não para em você, ela começa em você. Esse texto ele mostra que quando a gente coloca o nosso esforço na presença do Senhor, é inevitável que as pessoas comparem o nosso esforço com o dos ímpios, com os que não creem no Deus vivo. E é nesse momento que a bênção flui. Porque às vezes o seu colega de trabalho e você estão no mesmo propósito, fazendo a mesma função, e você é mais abençoado que ele. Às vezes você está na faculdade ou na escola e vocês estão na mesma matéria, mas você vai melhor. Às vezes sua família inteira é um caos, mas você e sua mulher são uma bênção. Mas por quê? Porque você coloca o seu esforço na presença de Deus. Você não coloca o seu esforço na presença das pessoas. E quando eu falo esforço, não é só se esforçar aqui na igreja, não é vir aqui apenas participar de um ministério. Em tudo que você faz, é colocar Deus em primeiro lugar. É no seu trabalho, reconhecer que você está ali, porque Deus quer que você esteja ali, Deus tem um propósito para você ali. É reconhecer que você está fazendo uma faculdade, porque Deus quer que você faça essa faculdade, e Deus quer te usar dentro daquela faculdade. É entender que nós não fazemos mais as coisas para nós fazemos as coisas para Deus. Você não está ganhando uma promoção, irmão, para ganhar mais.
Você está ganhando uma promoção para atingir mais pessoas para o Evangelho. E quando a gente entende isso e coloca isso diante de Deus, a bênção dele vem sobre nós. Completando o testemunho do Renato, eu aponto para cá que ele normalmente fica aqui. Completando o testemunho do Renato, a empresa dele aumentou em 2021. Ele contratou um funcionário novo, está ganhando cada vez mais cliente. Mas sempre que você pergunta para ele vai falar assim: glória a Deus. Eu tenho clientes por quê? Porque Deus é louvado. Eu tenho mais clientes por quê? Porque Deus é exaltado. Eu quero mais clientes por quê? Para mostrar para eles que eu sou crente, para mostrar para eles que eu tenho fé em Cristo. O testemunho do Renato não serve só para a empresa dele não falir. Isso é muito importante. É muito bom que a empresa dele não quebre. Mas o testemunho da empresa dele numa pandemia que fechou tanta produtora, e eu vi muitas produtoras fechando, é para que as outras olhem para ele e falem assim: esse cara tem uma coisa que eu não tenho. O esforço dele vai para um lugar que o meu não vai. E para que nesse momento as pessoas olhem para o testemunho do Renato, olhem para o seu testemunho e falem: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, louvado seja Jesus, por causa do seu testemunho. Isso mostra para a gente que quando a gente se esforça na presença de Deus, a gente precisa ter a mesma atitude de Elias. Primeiro a gente precisa se esforçar ao máximo. Sim, a gente precisa dar o nosso máximo para Deus. Para Deus. Mas a gente precisa fazer o nosso máximo. A gente precisa fazer o nosso máximo dizendo que esse povo saiba que o Senhor é Deus e que Ele quer resgatar esse povo. Você precisa virar para o seu colega de trabalho e falar assim: ó, Deus te ama e eu estou aqui para ajudar Ele a resgatar você. Deus te ama e eu estou aqui para ajudar Deus a te pegar de volta, porque Ele te ama. Ele não quer ver você indo para o inferno, Ele não quer você indo para a morte eterna, Ele quer ver você glorificado com Ele. O esforço da presença. A presença de Deus exige um esforço direcionado, um esforço consciente, um esforço que a gente escolhe fazer, a gente escolhe entregar, a gente escolhe ser menos de mim e mais de Deus. E a gente precisa buscar esse esforço, a gente precisa buscar a Deus de uma forma que a gente nunca buscou antes, a gente precisa buscar a presença dEle. E hoje você veio aqui. Você veio aqui, muitos poderiam não, muitos não estão, muitos olharam para o relógio, 6 horas da tarde, falaram: uma jantinha quentinha agora em casa, hein? Uma lasanha, um bife. Mas você não, você olhou para o relógio e falou assim: preciso ir para a igreja. Por quê? Porque eu amo a Deus acima de tudo. Eu preciso ir para a igreja, por quê? Porque eu preciso me esforçar, porque eu quero ouvir palavra, oração e poder. Então vamos buscar essas coisas? Convido a igreja a se colocar de pé. Palavra, oração e poder. A presença de Deus através dessas coisas exige esforço. Um esforço para Ele. Um esforço seu para Ele. Então agora eu convido a igreja toda a fechar os olhos e a orar a Deus para que o seu esforço se alinhe com Ele. Para que tudo que você faça a partir de hoje se alinhe com a vontade dEle. Pai, que o meu coração seja alinhado com o Teu. Ó Pai eterno, eu peço, Pai, que tudo que eu faça, tudo que eu pense, tudo que eu me proponho a fazer, Pai, seja de acordo com a Tua vontade. Que eu não viva mais para mim, para as minhas vontades, para os meus desejos, Pai, mas que eu viva para o Deus vivo, o Jesus ressurreto, Pai. Ó Pai, que as nossas ações não sejam egoístas, mas que as nossas ações sejam renovadas pela Tua palavra. Que tudo que façamos, Pai, que tudo que nós trabalhamos na nossa faculdade, no nosso trabalho, com os nossos colegas,
Que eles vejam, Pai, através das nossas ações, que o nosso esforço não é para nós mesmos como eles fazem. O nosso esforço é para Deus. E que através do nosso esforço, Pai, o Senhor se manifeste em nossas vidas como fogo, Pai. Que o Senhor se manifeste com milagres, que o Senhor se manifeste com cura, que o Senhor se manifeste com portas de emprego, porque só o Senhor é o Deus que responde o nosso esforço. Pai, que o Senhor se torne presente em nossas vidas, e que essa bênção que vem sobre nós transborde a tal ponto, consuma o nosso esforço a tal ponto, que tudo que nós façamos, pregue que o Senhor é Deus, pregue que o Senhor é verdadeiro, pregue que só o Senhor responde, Pai, que só o Senhor vale a pena, que só o Senhor é o Deus vivo, que só Jesus é a solução. Pai, que o Senhor seja fiel aos nossos corações, Pai, que o Senhor seja vivo em nossas ações, e que através de nós a palavra seja pregada. Em nome de Jesus. Amém.